Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com mais um exercício acerca de cargas distribuídas. Aqui nós vamos trabalhar com um novo conceito que nós estaremos estendendo a partir desse conteúdo. Então, o exercício aponta: determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal que passa pelo ponto B. Então, nós temos aqui nossa barra com nossos pontos A, B e C, sendo o ponto A e C mais pré-determinar início e fim, e o nosso ponto B a 1 metro do ponto A. E nós temos aqui, então, uma carga distribuída de 900 kN por metro. Só que aqui temos um caso diferente, aonde nós trabalhamos com uma carga não constante. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós mexemos lá nos outros exercícios de carga distribuída, nós tínhamos uma carga desse jeito. Ela é desenhada de uma forma retangular e ela seguia com o mesmo tamanho de setinha, vamos dizer assim, ao longo da estrutura. Então, por exemplo, se a gente fosse colocar um valor aqui, para qualquer ponto do nosso corpo, a nossa carga teria o mesmo valor. Nesse caso aqui, nós não temos o seguinte: é como se esse ponto aqui fosse o ponto de maior valor da nossa carga distribuída. Vamos dizer que aqui é 10, por exemplo. E a partir desse ponto, se nós descêssemos nessa linha aqui ao longo do corpo, os valores diminuem. Então a gente poderia dizer 8, 6, 4, 2 e 0. A gente poderia desenhar aqui umas setas, mas... Então a gente teria um valor que diminui ao longo da estrutura até chegar num caso nulo. Nós já vamos chegar no porquê que é nulo, mas a gente poderia simplesmente ver para o desenho que aqui nós temos uma... Opa. Nós temos aqui um ponto da nossa estrutura que não tem, né, uma setinha, alguma coisa do tipo, mas tem uma explicação melhor sobre isso que nós já vamos argumentar sobre. O importante é entender que aqui a carga não é constante, e sim uma carga que nós vamos chamar de carga linear, e por conta disso nós precisamos entender como que essa carga vai se comportar ao longo da estrutura. Beleza? Então, trabalhando um pouco acima disso, eu vou desenhar aqui de volta só nossa carga, para fins de análise. Vou desenhar só duas setas aqui, mas a gente sabe que é uma carga que vai ao longo de toda a estrutura. E aqui, importante, eu vou colocar também a distância que nós temos. Que aqui, né, se a gente for ver lá no desenho, é 1 metro do ponto B ao A e 4 do C ao B, né, aqui. Então, o nosso total nessa parte é de 5 metros. Então, vamos lá. Como interpretar uma carga linear? Nós sabemos na matemática, vou colocar aqui embaixo, que uma função linear ela é determinada por y sendo igual a vezes x mais b. Veja que, no nosso caso, se nós pensássemos aqui como um eixo, aqui sendo y e aqui sendo x, o nosso x nada mais seria do que a própria distância a partir do ponto A. Então aqui nós vamos manter como x. O nosso y, ele é a carga, é o valor da carga ao longo da estrutura. E a gente vai colocar aqui o w para a gente se habituar já com a escrita. Então, que a nossa carga é igual a uma constante a vezes x, que é a nossa distância, mais b. E a partir disso a gente vai desvendar então quais são esses valores a e b, que não é nenhum segredo. Veja, a gente descobre o valor de b quando a gente isola, ou melhor, quando a gente considera o valor de x igual a zero. Porque veja, se for a vezes zero, essa parte toda se torna zero. Ou seja, nossa carga, quando o x vale zero, é igual a b. Porque quando x é igual a zero, essa parte vai embora e sobe apenas o valor, né, de w e o b. Essa é apenas uma forma de escrever, então, a carga quando x é igual a zero. Só que lembrando que, no nosso caso, a gente precisa convencionar qual vai ser a direção da nossa carga. Se nós vamos trabalhar, então, a partir dessa forma que está sendo representada aqui, que é, no caso, considerando o nosso ponto A como o nosso ponto zero, então nós temos que entender que a nossa carga
inicial, essa carga quando x igual a zero, seria a nossa carga máxima, que seria o 900, aqui, né, cadê no desenho? 900 kN por metro. Mas, para facilitar a nossa interpretação, eu vou propor o seguinte: se você quiser seguir por essa abordagem, não tem problema nenhum, vai dar certo. Só que nesse caso, eu vou propor então que a gente trabalhe com o nosso x da direita para a esquerda, sendo então esse ponto aqui o nosso ponto zero. Então nós teremos essa formação. Por que assim? Porque veja que quando o nosso x vale zero, a nossa carga inicial também vai valer zero. Então nós vamos ter aqui, esse nosso significando só o portanto, né? O nosso b vale zero. A gente simplifica um pouco mais a nossa equação e deixa ela mais simples. Sendo assim, nós temos então apenas o papel de descobrir quanto que vale o valor de A. E se a gente lembrar bem lá na matemática, o nosso A, nosso coeficiente angular, ele é a variação entre o nosso delta y, o valor do eixo y, que no nosso caso é a carga, e o valor do eixo x, que aqui mantém como x porque é a distância. Lembrando que o nosso zero, né, a gente tem aqui, né, vamos colocar como W1 menos W0 de x1 menos x0. Aqui vai ser nossos valores ali em x igual a 0, e esses aqui nossos valores ali quando x é igual a 5, ou basicamente quando a gente está no final da estrutura, bem aqui. Se a gente for ver então, quando x é igual a 0, nosso w é igual a 0 também. E quando o nosso x é igual a 5, lembrando que a gente está da direita para a esquerda, então aqui não vai precisar colocar menos 5, aqui é só o valor 5, o nosso W é igual a 900 kN por metro. Eu só vou deixar 900 aqui. Substituindo aqui na fórmula, nós temos então 900 menos 0, 5 menos 0, que vira 900 dividido por 5, que é igual a 180. 180, nossa constante A. Então, nós temos, por fim, que a equação que descreve a carga ao longo do corpo é igual a 180 vezes x. E aqui nós temos uma equação que descreve como a carga se distribui ao longo do nosso corpo. Por que isso aqui é importante? Vou até marcar aqui, porque a gente vai usar isso aqui depois. Agora, se a gente for lembrar lá no último exercício que nós fizemos, que tratava também de encontrar cargas dentro de um ponto, a forma que a gente aborda o exercício é a seguinte: nós temos agora aqui nossa barra, e eu vou fazer um corte nela, exatamente aonde o nosso x é igual a b. Ou melhor, no mesmo ponto onde está o b. Então aqui seria o C, e o B está exatamente nesse ponto aqui. Vou deixar aqui mesmo. A gente sabe então que essa distância aqui é exatamente de 4 metros agora. Então, vou colocar aqui 4 metros. E também temos uma carga distribuída que trabalha aqui até o nosso ponto B. Só que se a gente for ver, vou colocar aqui um pouco mais certinho dessa vez. Aqui, aqui e aqui. Se a gente for ver lá no nosso desenho original, deixa eu ver se eu vou colocar assim. No desenho original, veja que quando a gente olha para esse triângulo aqui, que é o nosso caso de agora com o corte, a gente está ignorando completamente essa carga que vem aqui entre A e B. Esse valor aqui, vamos dizer nosso valor máximo linha, né? Nosso chama de máximo 2, assim. Esse valor aqui é diferente de 900 kN por metro. Então a gente tem que achar esse valor máximo. E para achar esse valor, é por isso que a gente usa lá a nossa função, né? Que a nossa carga, vou colocar carga máxima 2, é igual a 180 vezes x. Lembrando que o nosso x agora vale 4, porque o x em B vale 4. Ou seja, a nossa carga máxima nova, né? Nossa carga máxima 2 é igual a 700
kN por metro. Então nós temos agora nosso valor novo para ser usado. E a partir daqui, vou até anotar aqui, 720 kN. Agora sim nós podemos fazer a análise igual a gente fazia antes, né, de transformar essa carga distribuída em uma força concentrada e tudo, e aí conseguir fazer a análise de esforços internos. Uma coisa mais importante da gente ver. Bom, quando a gente viu lá sobre forças constantes, a gente tem aqui nossas cargas constantes, né, nesse caso de quadrado, a gente via lá que a gente pode transformar isso aqui numa força concentrada, equivalente a essa carga. E se a gente for lembrar, ou melhor, se a gente for recapitular como funcionava, a gente não chegou a falar muito sobre isso, mas a força, ela se localizava exatamente no meio dessa carga. Então tinha essa força aqui, que era o equivalente, que ficava exatamente no meio. O que acontece é que toda vez que a gente faz essa conversão de carga distribuída para uma força concentrada, nós sempre temos que posicionar essa força no centroide da nossa forma. Lembrando que nós vamos, para outras aulas, tratar um pouco mais do conceito de centroide, mas nós temos que entender que o centroide vai ser exatamente o ponto, né, um ponto geométrico, aonde vai se concentrar essa força concentrada, né, meio redundante, mas a força concentrada, que nós vamos transformar a partir da carga distribuída. Num retângulo, a coordenada x, né, vamos dizer o ponto em x, onde nós colocamos a força, é exatamente no meio. Então, se a gente está falando de 10 metros, então a nossa carga vai ficar exatamente a 5 metros, né, tanto para a direita quanto para a esquerda. No caso do triângulo, vou desenhar aqui rapidão, a coordenada em x que se concentra a nossa força, ela é equivalente, deixa eu só anotar aqui, a essa distância A, esse comprimento A sobre 3. Então é o equivalente de nós pegarmos aqui e dividir em 3 pedaços iguais e colocarmos a nossa força exatamente nessa primeira fração aqui, A sobre 3. Lembrando que esse A sobre 3 aqui, né, é sempre a partir desse ponto aqui do encontro dos catetos. Tá? A gente não vai medir a partir dessa ponta aqui com a hipotenusa. A gente sempre mede ali nesse ponto de encontro dos catetos. Então, veja que a gente tem aqui definido, então a nossa força, ela viria exatamente aqui. Ela também tem uma definição para y, onde ela ficaria em, vamos colocar B na verdade, né? Ficaria a B sobre 3 também. Então, né, 1 terço, 2 terços, 3 terços, então ela ficaria, vamos dizer, bem nesse ponto aqui. Mas como a gente está mexendo só com o eixo X, então eu vou ignorar essa parte por agora e basicamente interpretar que a nossa força se localiza a 1 terço do comprimento. Dito isso, a gente pode agora transformar essa estrutura aqui em uma força concentrada, né? Junto de uma força concentrada. Como a gente calcula a força concentrada? Se a gente for lembrar lá no exercício também com a fórmula, também com a forma constante, a gente calculava através da área. Então a gente tinha lá base vezes altura, que era um retângulo, sendo que a nossa base era o comprimento e a nossa altura era a carga. E aqui a gente achava por uma carga constante. Para cá a gente também vai usar a área, mas se a gente for reparar bem, nós estamos trabalhando com uma força linear, uma carga linear em um formato de triângulo. Então aqui a força que a gente calcula é usando a fórmula de uma área de triângulo, aonde temos base vezes altura sobre 2, sendo a base o comprimento e sendo a altura a nossa própria carga, que seria a carga máxima no caso. Substituindo esses valores, nós temos então 4 vezes 720 dividido por 2, né, que a gente pode simplificar, fica 1 e 2. Multiplicando 720 por 2, nós temos que a nossa força é igual a 1.440 kN. Então vou trocar tudo isso daqui
E a gente vai colocar nossa força agora. Dividimos aqui nosso comprimento em 3 partes. Aqui nós vamos colocar, lembrando que é 4, então a gente tem aqui 4 terços, porque é 1/3 de 4. E a gente teria aqui, vou colocar também 8. Eu não vou nem colocar dividido em 8, vamos colocar aqui 8 terços, que seria 4 terços mais 4 terços. E aqui nós temos então a nossa força, agora transformada de 1440 quilonewtons. E a partir daqui não tem segredo. Lembrando que aqui a gente fez um corte, então nós temos 3 coisas a analisar nesse ponto. Nós temos uma força normal em B, nós temos uma força cisalhante, um esforço cisalhante em B, e eu vou fazer aqui um pouco mais distante, mas nós temos também um momento fletor em B. Esses são os 3 principais esforços que nós trabalhamos e cada um deles vão ser achados de uma forma diferente e bem prática também, usando basicamente balanço de forças e momentos. Como funciona então? Quando a gente quer achar a força normal, lembrando que a força normal ela é baseada no eixo x, então nada mais é do que fazer o balanço de forças em x igual a zero. Se nós vermos aqui, nossa força ela é apenas vertical, então não tem nada que influencie a força normal, sendo assim, nossa normal em B vale zero. Então aqui nós temos nossa primeira resposta. Para a força ou por esforço cisalhante, de forma análoga, nós temos que a força em Y é igual a zero. Se a gente olhar o desenho de volta, nós temos que o 1140 aponta para baixo, 1440 aponta para baixo, e o nosso esforço cisalhante aponta para cima. Então, menos mais é a convenção que a gente costuma colocar para forças, né? Forças para baixo negativas e forças para cima positivas. Sendo assim, a gente passa para o outro lado e descobre então que o esforço cisalhante em B vale 1440 kN, segundo o valor encontrado. E o terceiro, né, nosso terceiro balanço possível de fazer em 2D, o momento em B, que é o ponto de análise, sendo igual a zero. Então veja que aqui nós temos apenas 2 elementos a verificar, que é a própria força e esse momento que está aqui. Ah, mas por que o cisalhante, por exemplo, e a normal não entram? Porque veja que eles já estão exatamente no ponto B. A influência em momento dessas duas forças vale zero. Esse momento, apesar de estar ali, é um momento determinado no ponto B. Então ele existe, não tem como ele ser nulo. Agora, momentos de forças, eles precisam ter, se a gente for lembrar, é uma força, um momento, né? Ele é uma força vezes o braço de alavanca. A gente pode colocar um R, pode colocar um D, colocar aqui um X nesse caso. Então, nesse caso, o único elemento que vai ter, exceto o MB, um momento, é a nossa própria força de 1440. Aqui nós vamos adotar como convenção que o sentido horário tem um valor negativo de momento e o sentido anti-horário é o sentido horário, valor negativo, o sentido anti-horário, valor positivo. Então, se a gente for ver aqui, o nosso MB é negativo, porque é sentido horário. E se a gente reparar, como que a gente sabe se o momento ele vai ser positivo ou negativo? Nosso ponto B está aqui. Olha para a sua força e veja qual que é o sentido de giro que ela vai fazer. Veja que se ela fizer o giro aqui, ela faria essa volta. Ou seja, um momento negativo também. Nós temos então menos MB menos, lembrando que aqui, né, é 1440 vezes o valor do braço, que a gente viu lá que é igual a 4 terços. Isso aqui é igual a zero. Fazendo essa continha aqui, né, e passando o nosso MB para o outro lado, ficando com um valor positivo, encontramos então que MB é igual a menos 1920 kN metro. E é assim
que nós encontremos os esforços em um ponto, nesse caso, né, observando então uma carga não constante, mas sim linear. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e até o próximo exercício.